Vamos falar de trabalho com treta casos. agora. A gente até agora não mexeu em treta. Ah, vai sobrar pra mim isso aí. Já sei. Claudinho, Não, desse. eu quero sua versão oficial agora. De novo, né? Mas vamos lá. O que é que aconteceu em Caruaru? Que é Eita. tanta polêmica. Carol saiu da live. Fale sobre Caruaru. Ai, Caruaru, meu amor. Censure, viu? Um pouco os detalhes. Não, eu vou censurar não, vou ser prática e objetiva sobre o assunto que eu já botei um ponto final. Eita. Mas como gostam de botar, porque aqui a gente deveria abrir uma fazenda, né? Porque o povo adora plantar discórdia. Davidson, principalmente. Davidson, Eu nem tô principalmente. falando nada. Da próxima vez, pode botar Vamos outra lá. pessoa na mesa. Não. Pra Você dar mora na sua início, casa aqui, pra não. dar início a essa pergunta, certo? E eu tenho a resposta. Por isso que todo mundo fica brincando comigo por causa da minha língua grande. E confesso, hoje eu tô conseguindo poldar mais e tô aprendendo. Claro. Certo que ainda escapola algumas coisas, mas sim, é preciso. Tanto pra minha vida pessoal como para a profissional. Aconteceu que eu ficava com um menino. E ele nem era da empresa. Certo? Ele. Não, eu sou bicha, é diferente. Eu ficava com um menino que ele não era da empresa. E sim, ele queria uma oportunidade de trabalhar, porque ele não trabalhava. E aí eu trouxe ele pra trabalhar na empresa, porque eu também ainda era operador, não era nem coordenador. Ele entrou com indicação. E passados os tempos, e aí a gente ia trabalhando. O que acontecia entre eu e ele, certo? Ficava entre eu e ele. Mas acabou que teve alguns problemas internos, certo? Alguns problemas eu e ele, que aí sim, eu acabei falando para os colegas que são carregadores da empresa. E aí ficavam as brincadeiras entre a gente. Eis que chega o famoso assunto de Caruaru. Que espero, seu Fábio Malagueta, que se encerre por hoje esse assunto. Vai tá depender certo? das suas Partido atitudes de martelo. agora pra frente. E aí, eu levei essa pessoa pra Caruaru, como uma oportunidade também de trabalhar. E eu fui pra trabalhar. Apesar da minha língua, às vezes, não dar dentro da boca, porque eu sei que eu faço alguns comentários que eu poderia, amigo, resguardar, mas eu também sempre soube separar o meu pessoal do meu profissional. O senhor me conhece, sabe da minha índole. E eis que estava lá em Caruaru, nada aconteceu. Deus sabe de tudo. Deus sabe que nada aconteceu. Como o senhor sempre faz, a gente trabalha viajando e fica quarto para as mulheres e quarto para os homens. Certo? Eu fui um dia antes para Caruaru, porque fui levar as coisas tudo. No outro dia chegou o resto das pessoas. Que iriam começar a trabalhar no sábado, se eu não me engano. E aí eu tava já no meu quarto. Assim que abre a porta do quarto, eu já me alojei bem no cantinho. Já fiz quase um muro de arrimo, com minha mala, com ventilador, com tudo. E o indivíduo chegou e foi entrar no meu quarto. Porém, ele ficou do outro lado. O quarto não é meu quarto, é da casa. Era um quarto para homens. Podia ficar no quarto que quisesse. E ele dormiu do outro lado do quarto, na outra ponta. Eu de um lado e ele do outro lado. Cada um no seu colchão. Aí rolou os boatos. Que chegou, porque isso foi um boato, isso foi uma fofoca que não aconteceu. Porque, apesar de tudo, eu assumo o meu erro, como o senhor sempre fala, que eu preciso sim resguardar mais as coisas que acontecem, que eu não devo trazer nem tudo da minha vida pessoal para dentro da empresa, concordo e assino embaixo. Mas eu acho que é de muito jogo sujo e muito jogo baixo. Você é um erro meu, é uma fragilidade minha, sim. Estou melhorando e estou me aprimorando para poder isso não acontecer mais. Mas eu acho muito jogo baixo e muito jogo sujo de uma pessoa que pega disso para querer lhe desmoralizar. E basicamente foi isso, para resumir o assunto. Foi criada uma fofoca de que eu estaria dormindo de casal. Bom, cada um... É aquela questão que eu falo. A gente passa uma mensagem e cada um interpreta como quiser. Pra mim, Claudinho, dormir de casal é estar eu e Thaleson no mesmo colchão e a gente dormir agarradinho. Eu tenho a interpretação de casal isso. Porque se eu for viver aqui... Se eu for dizer que eu tô num quarto de casal porque tem várias pessoas, então a vida toda eu desde que eu nasci eu durmo de casal. Porque eu sempre dormi com alguém dentro do meu quarto, dentro da minha residência. Entendeu? Eu não sei como foi a proporção que foi criada essa história. Eu não sei como o senhor recebeu essa história aqui, certo? E aí foi aquele momento de conturbação, o senhor ficou decepcionado comigo, a gente passou a gente brigou, certo? Mas aí o tempo se passou,
a gente hoje está aqui, o senhor me deu a oportunidade de voltar novamente para a empresa, porque eu só acredito assim, que independente de tudo, eu sou uma pessoa de índole boa, de bom coração, que estou sempre para ajudar as pessoas. E talvez eu até tiro isso como aprendizado mesmo também. Às vezes eu ser bom demais, isso também me prejudica. Às vezes tem que parar, às vezes eu admiro isso muito em Thalisson. Eu admiro isso nele. Eu sei que ele é um menino bom, isso é estampado na testa dele, que ele é um cara F-O e os 3 pontinhos, para não falar palavrão. É foda. Pronto. Mas eu admiro isso nele, porque eu vejo que ele é um cara bom, mas aí eu percebo que às vezes ele consegue ver que sendo bom demais, ele vai sair por ruim. Eu acho isso legal nele. Já eu não consigo ser assim. Eu sou bom demais em todos os aspectos. E aí entra o meu erro também de falar mais. Né? Por isso que eu sou sempre falo de eu segurar minha língua, de subir. Hoje até isso virou uma brincadeira da empresa, de eu ter que falar menos. Certo? Mas por quê? Mas é uma brincadeira que hoje eu estou trazendo para a minha realidade de poder fazer com que esse tipo de situação não aconteça mais. Porque não aconteceu nada, certo? Mas devido a uma fofoca, de degrenir a minha imagem, de querer... Porque ninguém se preocupou, Fábio. Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu queria falar. Pra quem não sabe, eu acho que é um assunto que não interessa, mas eu vou ressaltar. Eu sou um cara que passei por 3 anos e meio por depressão, certo? E tipo, eu adquiri síndrome do pânico, eu ficava com medo de sair de casa, enfim. Quando a gente inventa algo sobre alguém, isso serve agora de lição para todo mundo. A gente, quando vai falar de alguém ou de algo, a gente precisa ter certeza. Porque se a gente não tem certeza, a gente não espalha. Porque a gente não sabe como é que o outro vive. Porque quando foi feita toda essa situação, Fábio, ninguém procurou saber. Ninguém. Porque por exemplo, vou citar um exemplo. Gustavo, só que Gustavo foi quem inventou a fofoca. Gustavo, ele não vai se preocupar como vai ficar o meu bem-estar. Porque se ele é um tipo de cara que ele vive disso, fazendo isso com as pessoas, ele não tem problema. Ele consegue botar a cabeça no travesseiro e ter uma consciência tranquila. Eu que não tenho essa índole, é que não consigo. Então isso me castelava lá o tempo todo. Como é que uma pessoa dessa teve capacidade? Até hoje eu não sei quem foi. Não sei se foi um homem, não sei se foi uma mulher. Tenho suspeitas. Mas como eu não sou de suspeitas, pra não magoar ninguém, porque hoje a gente vive numa sociedade que hoje tudo é processo, então nada de julgar, eu tenho minhas suspeitas. Mas até hoje ninguém nunca chegou pra mim. Eu queria muito e não vou ter raiva, não vou ter nada. Até porque já se passou, já vai fazer um ano, vai fazer até aniversário, porque esse assunto vai perdurar até que eu exista. Eu vou fazer até o bolo, porque quando chegar junho vai desse ano... com o Gustavo, não, porque nunca vai Gustavo, chegar, não vai chegar. Não. Então assim, só pra encerrar, não aconteceu nada em Caruaru. Apenas foi feita uma fofoca com o meu nome. Foi feita uma fofoca que, em parcela, eu tenho essa culpa, porque, devido à minha língua grande, porque eu começava a falar das minhas relações pessoais e íntimas dentro da empresa. E eu não parava pra ver com quem eu falava. Eu acho que o problema não era nem eu falar. Mas, por exemplo, eu confio em Thalisson. Eu não vejo problema em falar pra Thalisson. Mas eu não conheço o Gustavo. Entendeu? Então eu não sei se o Gustavo vai espalhar. Ou vice-versa. Enfim, a gente não sabe quem é quem. Tá entendendo? A gente não sabe da índole do outro. A gente sabe da nossa. E por uma fragilidade minha, por um momento meu, certo? Por um deslize meu, alguém usou disso, porque isso foi maldade. Isso foi baixo, certo? Ninguém se preocupou depois disso. Como é que eu ficaria na casa? Se eu fui assumir uma função de coordenador, certo? Que o senhor confiou em mim essa função. E eu estava entregando essa função. E eu saí dessa função. Mas eu não voltei para Recife, porque o fato de eu sair da coordenação e continuar na função limpeza, isso não me diminui nada. Eu acho que o trabalho ele é digno, desde que eu não tire nada de ninguém. Eu não estou roubando nada de ninguém. Todo o trabalho ele é digno. Então eu não assumi a função. Eu saí da função de coordenador, mas eu continuei lá em Caruaru como operador de limpeza. E isso não me fez pior do que ninguém. Porque pior do que o trabalho foi o que eu vivi. Porque foram 30 dias difíceis para mim. Eram 30 dias o senhor preocupado. Porque eu sei que, apesar de tudo, o senhor ficou preocupado. Porque mexeu com o meu emocional. E muito. Eu olhava para as paredes e... Sabe aquela sensação de você, tipo, ter pessoas ao seu redor e ao mesmo assim, tempo eu estar sozinho? sozinho? Foi isso que aconteceu. Porque eu sabia que o que chegou aqui em Recife foi de alguém de lá de dentro. Então eu sabia que eu tava com traidores ali. Eu não sei quem foi,
Mas alguém ali me traiu. Então foi muito difícil eu estar numa casa que eu estava com pessoas que eu não sei quem foi que inventou essa mentira. Por qual objetivo? Se foi inveja, porque eu fui para coordenação. Acho que vou tomar... Enfim, eu não sei qual o pensamento que passou na cabeça de quem fez isso. Só sei que tem alguém que cuida de mim que não dorme. Eu creio muito em Deus. Então, assim, apesar de toda a circunstância, apesar de todo o momento turbulento que eu vivi, serviu muito de aprendizado. E eu agradeci muito quando o Senhor resolveu, o Senhor parou, pensou, porque a gente passa por esse período, certo? O Senhor me chamou, até chorei, minha mãe em casa. Quando eu olhei sua mensagem no WhatsApp, eu disse, Graça, o Senhor Fábio me desbloqueou, foi quando chamou pro Samba Recife. Eu voltei a trabalhar na MC, quando o Thalisson pediu para eu ser suporte no Funk Rec. Mas quando eu assumi a coordenação de novo, foi no Samba Recife, que o Senhor disse que iria me entregar a camisa. E o Senhor sabe que isso mexe muito comigo, porque assim, o Senhor sabe o quanto eu lutei para estar aqui hoje com essa camisa. Como o Senhor mesmo falou, que a camisa é só um acessório. Mas, pelo que eu faço pela empresa, pelo que eu presto serviço, pelo que eu sou, certo? Não é a camisa, mas é a função. Eu sempre quis ter a minha equipe de bar. O Senhor sabe disso. Então assim, eu fiquei muito feliz, muito emocionado quando o Senhor me desbloqueou. O Senhor me deu novamente essa chance, certo? E vou viver sempre aprendendo. Hoje a gente tira de sarro. Eu gosto disso. Eu gosto de quando a gente tira as coisas ruins, a gente faz isso de sátira, certo? Mas é uma sátira construtiva, para que hoje eu tire isso de lição e ainda estou sempre em aprendizado. Então assim, só para morrer esse assunto, não tem nada, não aconteceu nada, certo? Apenas foi inventada uma fofoca em meu nome, para que tentaram me desestabilizar. Conseguiram um pouco, mas Deus está comigo sempre, certo? Eu tenho uma fé inabalável, Deus está comigo sempre. E não conseguiram fazer o que queriam, certo? E aí a gente tá aqui, certo? Tô aqui com o ordenador de novo. E aí eu espero que sirva de lição para vocês também que tá assistindo a gente, seja da limpeza, seja carregador, seja de tudo. Prestem atenção com quem vocês vão falar as coisas e o que vão falar. Porque às vezes tá todo mundo numa roda de amigo, tá todo mundo gargalhando e você acha que tá ali gostando da mesma coisa que você. Mas essa pessoa que tá do seu lado, essa pessoa que está sorrindo, ela vai ser a primeira a lhe apunhalar pelas costas. E aí quando for ver, já é tarde demais. Fábio sempre disse, Claudinho, que a pessoa que mais te aplaude com a mão que te aplaude, é a mesma que te aponta. Então, isso, assim, e eu senti isso na pele. Sabe quando você para... Minha mãe sempre fala uma coisa, acho que a mãe de todo mundo aqui fala isso, quando a gente não aprende com amor, a gente aprende com a dor. Pronto, eu acho que eu tive que aprender com a dor, e foi uma dor terrível, viu?